O filho dela, de 17 anos, se suicida do 12º andar, e ela vai contar aqui como está sendo essa fase tão complicada e os problemas que ele tinha para chegar nesse ápice. Hoje completa 40 dias que meu filho morreu. Ele se jogou do 12º andar do prédio onde a gente mora. E segundos antes dele se jogar, eu ouvi o barulho da porta do apartamento abrindo. E achei estranho porque era 10 e pouco da noite e fui lá, corri na porta e abri. E aí ele tava na porta do elevador, meio assim com a cara de engraçadinho. Aí eu falei, onde você vai, filho? Ele, mãe, eu vou lá no primeiro andar buscar água, que ficam uns galões de água lá pra gente repor. Aí eu falei, você nem tá com outro galão, filho. Aí ele, mãe, mas eu nunca lembro mesmo, né? Quem acaba levando sou eu no outro dia, ou você leva até alguém encher nosso saco que a gente esqueceu de levar. Toda vez é isso. E aí ele deu risada. Eu falei, filho, deixa pra amanhã. Ele falou, não, eu quero ir lá agora, eu vou lá. Aí eu entrei de novo pra dentro do apartamento e esperei que em poucos minutos, segundos, ele ia voltar. E aí então eu ouvi um barulho. Aí eu falei, nossa, João Pedro deixou o galão cair. Fez barulho, um silêncio, né? Tarde da noite. E aí eu corri de novo pra porta, abri a porta do apartamento. Quando eu abri a porta do apartamento, eu já ouvi gritos. Gente gritando. E aí eu olhei. No que eu olhei na muretinha, eu já vi o corpo do meu filho no primeiro andar. E aí eu, do jeito que eu tava de pijama, chamei o elevador e... porque tinha muitos curiosos pela questão dos gritos. O elevador foi parando em todos os andares até eu chegar no primeiro andar e dar de cara com meu filho. E aí eu ajoelhei perto dele, tinha gente fazendo reanimação, tinha uma médica falando que tinha sentido o pulso. E eu olhei pra cima e não tinha chance dele estar vivo, pela altura. Mas aí fiquei um pouco ali, tentando entender o que estava acontecendo, até que pararam de fazer a reanimação, e aí eu fui abraçar meu filho. E comecei a falar umas coisas pra ele no ouvido dele. Falei, eu sei que você chegou no seu limite. Eu sei que você tentou enquanto você pôde. Muito obrigada por ter tentado até hoje. Muito obrigada por ter sido forte. Você foi corajoso, você foi incrível porque você tentou. Eu sei que você lutou muito contra um vazio, uma depressão, uma angústia cretina, uma dor que te consumia. Então, eu entendo o que você fez e espero que você descanse em paz, que você vá para um lugar bonito, feliz e você não vai sentir mais dor, não vai ter mais dor. E até hoje é o pensamento que eu me apego sempre que a dor aperta, que a dor rasga, que a dor machuca. Eu penso, meu filho não sente mais dor. E ele falava muito, mãe, eu sinto um vazio dentro de mim que você não faz ideia do quanto dói. E ali naquele momento eu soube que ele chegou no limite dele. E eu vim falar disso, eu vim falar de luto e eu vim falar de dor e principalmente eu vim falar, porque é uma forma que eu tenho de lidar com luto, de lidar com tudo isso que está acontecendo. Eu gosto muito de escrever e gosto muito de falar e quero colocar para fora. Quero falar do que ele foi, do que aconteceu, de como foi, para que isso seja um processo inicial de cura para mim. E se em algum momento isso for cura para outra pessoa também, vai ser um bônus, mas... Meu filho lutou por mais de 10 anos contra a depressão. Ele foi diagnosticado no início da adolescência com um transtorno depressivo, mas antes dos 6 anos de idade ele teve uma intervenção, uma internação psiquiátrica, que a psiquiatra sugeriu, né, deu uma hipótese diagnóstica de bipolaridade, que era o que a gente acreditava que fosse, porque tem fator genético e a minha mãe é bipolar, eu sou bipolar e infelizmente eu passei esse demônio para ele também. Então a luta dele é desde a infância, né? Os primeiros sinais foram muito, muito marcantes, muito notórios e envolvia agressividade com ele mesmo, de ele se machucar,
de ele se morder, de ele se jogar na parede, bater a cabeça na parede, querer mesmo se ferir. E as primeiras comunicações dele sobre o que ele sentia, ele falava: mãe, tem uma voz na minha cabeça que fala que eu tenho que... E aí a gente, lógico, percebeu que tinha alguma coisa diferente, foi buscar tratamento, foi buscar terapia. E com o tempo ele foi melhorando essa comunicação, né? E aí com os anos não era mais uma vozinha que falava na cabeça dele. Ele sabia que era ele mesmo que não suportava mais viver. E desde criança, acho que a primeira vez que ele falou diretamente de eu quero morrer, não suporto mais viver, ele não tinha, sei lá, 10 anos de idade. E aí a gente tinha uma comunicação muito aberta, porque, né, doença mental era uma coisa muito normal dentro da minha casa, por causa da minha mãe, por minha causa. Então a gente falava muito abertamente sobre isso, e ele falava várias vezes: eu não suporto viver dói demais. Eu tenho um vazio dentro de mim que me machuca muito, você não faz ideia, mãe, não faz ideia do quanto que dói. Mas ele tinha períodos que ele estava desse jeito, né? Tinha gatilhos que faziam ele ficar mal, e tinha períodos que ele estava muito bem, muito feliz, e como um bom bipolar, um clássico bipolar, ele não estava só bem, ele estava muitíssimo bem. Era uma pessoa que começava a fazer muitos planos. Amanhã eu vou entrar na academia, amanhã eu vou voltar pro futebol, amanhã eu vou fazer MMA, eu vou fazer natação, eu vou fazer não sei o quê, e eu vou pedalar com meus amigos, sabe? Criava 1001 planos, chegava a escrever esses planos, escrevia uma rotina: tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer aquilo. Ele desenhava toda uma vida e fazia isso por uns dias, e estava em auge, estava em mania, e alguma coisa acontecia e vinha um processo depressivo. E aí ele lutou com isso por muitos anos. E até que ele não teve mais forças para lutar. Eu ouvi muitas vezes durante a minha vida que a pessoa que comete é uma pessoa covarde. E por saber a dor que é a depressão, a angústia, o desespero, o vazio, eu acho meu filho muito forte. Eu achei meu filho muito grande, muito corajoso, porque eu sei que ele tentou. Eu sei que ele tentou, eu sei que ele lutou, eu sei que ele se esforçou para tentar viver, para tentar melhorar, para tentar ficar bem, para tentar existir. E até que chegou o último gatilho, que ele falou simplesmente: não deu, não dá mais para mim. E aí ele deixou um bilhete de despedida e se jogou do 12º andar do prédio em que a gente mora. Gente, eu não consigo mensurar uma dor dessa mãe. É muito triste, olha. É muito triste mesmo. Eu só espero que Deus conforte o coração dela e que ela siga em frente e que ela consiga lidar com isso, que Deus consiga confortar o coração dela, né? Porque é uma dor que nunca vai se acabar. Ela vai apenas aprender a conviver. É muito triste mesmo. Esse foi o vídeo de hoje. É um prazer te ver aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!